Olá, este é o Memórias do Poder Legislativo, o programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o ex-ministro do Planejamento, da Agricultura, da Fazenda, deputado federal por 5 mandatos, constituinte Antônio Delfim Neto. Um prazer conversar com o senhor no Memórias do Poder Legislativo. Professor, posso chamá-lo assim? Certamente, Jorge. Primeiro que a honra é minha de participar desse programa. Professor, falávamos antes da gravação do 9 de julho, do Palácio 9 de Julho. O senhor falou que ajudou a terminar aquela obra, professor. Não, quem ajudou a terminar a obra foi o governador Natel. Sim. Quando houve a intervenção no Estado, a obra estava no meio do caminho. Sim. Havia grandes dúvidas se ia continuar e o governador Natel decidiu realmente prosseguir com a obra, no que ele fez muito bem. É um palácio muito bem arrumado, muito bem projetado. À altura do povo paulista. Certamente. Sim. E muito bem localizado. Sim. Ele que foi antes, né, no Palácio das Indústrias, né, no Centro Velho de São Paulo, à medida que a cidade foi crescendo, né, para Paulista, depois para Faria Lima, Berrini, hoje Marginal Pinheiros, quer dizer, mudou, né, o centro geográfico ali da Mas está cidade. muito bem posto, né? Num núcleo de São Paulo muito verde. Professor, eu preciso perguntar para o senhor sobre o estado de ânimos do Brasil hoje. A gente estava falando sobre crise. Será que já vivenciamos uma crise desse tamanho? O senhor escreve na Folha de São Paulo, na entrevista da segunda, entrevista diz que a política foi capturada de alguma maneira pelo poder econômico, pelo capital. Isso está fazendo muito mal para o Brasil? Não, essa talvez seja a parte mais característica dessa crise que nós estamos vivendo. Porque o que acontece? O capitalismo não é uma coisa, o capitalismo é um processo. Ele é um mecanismo de administração da sociedade e de sociedades complexas, sociedades que têm muitos objetivos. Por exemplo, o nosso objetivo fundamental é uma ampla liberdade de iniciativa, quer dizer, cada um tem que escolher sua forma de viver. O segundo valor é uma relativa igualdade, porque como o capitalismo exige, na verdade, a propriedade privada, ele tem uma tendência a produzir uma enorme desigualdade, porque você vai acumulando a riqueza através de gerações. Portanto, ele exige um certo equilíbrio entre as gerações em matéria de transferência de renda. Mas para você ter liberdade e igualdade, que são relativas, porque Sim. A liberdade absoluta mata a igualdade. A igualdade absoluta mata a liberdade. Você tem que combinar dois valores que não são inteiramente incompatíveis. Mas para gozar esses valores, você tem que ter tempo. Quer dizer, o homem não nasceu para trabalhar. O homem nasceu para viver. Tá certo? Então, o que acontece? O mercado oferece um instrumento de eficiência que dá tempo ao homem para que ele possa viver a sua humanidade. Ou seja, é um sistema em que 3 valores que não são inteiramente incompatíveis são combinados. É por isso que ele exige um Estado forte, constitucionalmente controlado, capaz de controlar os mercados. Por quê? Porque ele só funciona se houver uma paridade de poder entre o trabalho e o capital. Sem essa paridade, professor? Essa paridade foi construída no passado. Foi isso que, digamos, domou o capitalismo. O capitalismo se educou por conta exatamente do processo político que compensou o poder do mercado. No mercado, o teu voto depende da tua renda. Se você ganhar 1.000, você tem 1.000 votos. O outro que ganha 10 só tem 10 votos. Mas na urna, todos temos um voto.
Ou seja, você compensa a paridade de poder através do poder político. É por isso que o capitalismo começou a ser domado pela organização dos trabalhadores, que é o sindicato, depois a formação de partidos políticos que se interessavam pela vida dos trabalhadores. É isto que produziu um certo equilíbrio. E você vê que esse equilíbrio, ele é instável. Hoje, por exemplo, existe um mal-estar no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. De onde vem esse mal-estar? É de que depois do funcionamento de muito tempo, você acumulou muita riqueza na mão de pouca gente. Ou seja, você já não satisfaz aquela condição de uma sociedade onde há relativa igualdade de oportunidades. A história está cheia de casos como esse, em que a sociedade tende a encontrar um mecanismo de redistribuir e começar de novo. E como seria esse como começar já foi de assim, novo? Professor? Foi assim com Solon, 500 anos antes de Cristo, foi assim no Império Romano, foi assim na Revolução Francesa. Pior é que, às vezes em quando, você destrói tudo. Pois é, o senhor está falando de muita dor e sangue. Não, mas é assim mesmo. A civilização significa entender o seguinte, que esses processos não são eficientes. Porque você destrói tudo, começa a reconstruir tudo e termina do mesmo jeito. Pois portanto, é preciso mudar tudo. É preciso entender o processo para colocá-lo na direção correta. E neste momento, qual foi a surpresa realmente? A surpresa foi de que nos últimos 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, você criou um incesto entre o setor econômico e o setor político. Ou seja, o setor econômico se apropriou do setor político. Então, é verdade, veja essas delações em que você tem aí, chega a milhares entre vereadores, deputados e senadores, controlados, de fato, pelo poder político. O que significa? Significa que você eliminou a paridade de poder entre o capital e o trabalho. Isso não pode produzir uma sociedade civilizada. A sociedade civilizada tem que ter essa paridade de poder. E o que aconteceu, e talvez esse seja o ponto mais grave dessa crise, foi a descoberta de que existia uma aparente democracia, existia uma aparente liberdade de votos, existia uma aparente liberdade de defesa de seus pontos de vista, mas que por baixo daquilo tinha uma coisa qualquer, que era o poder econômico, construindo o poder político. Ou seja, destruindo, na verdade, a democracia, que é o instrumento de educação do capitalismo. Era uma democracia de verniz, professor, se pode falar assim? Porque ela é frágil, independente. Ela é frágil porque ela foi sendo corroída, ela foi sendo comprometida pela invasão da política no processo eleitoral. Isso, na minha opinião, é um crime gigantesco que precisaria ser apurado. Porque, na verdade, é a destruição da sociedade democrática. E a Lava Jato, o papel desinfetante? A Lava Jato é uma coisa extremamente importante. Jorge, a Lava Jato é um ponto de inflexão na história do Brasil. A Lava Jato está fazendo no Brasil o que o Theodore Roosevelt, não é o Delano, o Theodore, o primo dele, fez há 120 anos atrás. Quando foi à presidência dos Estados Unidos, acabou com os cartéis, pôs na cadeia banqueiros, empresários, ou seja, liquidou aquele sistema de cartelização
que destrói a democracia. A Lava Jato, na verdade, ela pode causar ou ter causado pequenos probleminhas. Eu digo pequenos probleminhas diante das vantagens gigantescas que ela vai produzir no longo prazo. No longo prazo, a Lava Jato vai produzir uma democracia muito mais limpa, uma democracia muito mais funcional. Ela está cortando, ela está matando esse incesto que perverte o sistema democrático, que impede realmente que o próprio processo capitalista se aperfeiçoe. Se aperfeiçoe de que jeito? Ampliando as liberdades individuais, ampliando a liberdade, as oportunidades das pessoas, dando a cada um a oportunidade de se realizar, o realizar-se trabalhando. Sim. Esse mecanismo todo, ele foi interrompido por esta invasão que a união incestuosa entre o poder incumbente e a atividade privada. Sim. Agora, ninguém sabe quando ela vai ter fim, se é não, mas eu acho que essa é a questão. Já cumpriu o que... Ela está institucionalizada. Não vamos ter dúvida. Existe muita discussão sobre o problema do Ministério Público. Na verdade, a Constituição de 88, ela tem uma filosofia, esta que eu estou tentando transmitir para você, Jorge. Ela quer uma sociedade onde haja plena liberdade de individual, de iniciativa, onde haja mais igualdade de oportunidade, onde haja eficiência produtiva. Quem é o fiscal da lei? É o Ministério Público. O Ministério Público, nós atribuímos ao Ministério Público, eu estava lá, quando eu digo nós, os constituintes. Os constituintes em 87, 88. Sacralizaram o Supremo como o órgão de equilíbrio entre os três poderes. Seria quase um moderador. Ele é, na verdade, uma espécie de poder moderador. Porque eu tinha muita dúvida de como é que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pôr na mão de 11 pessoas... 11 Supremos. 11 pessoas o destino do país. Por que isso precisa ser feito assim? Porque a Vox Populi não é nunca a voz de Deus. A Vox Populi quer vingança, não quer justiça. Então, o Supremo, ele é supremo porque ele não é eleito diretamente pela Vox Populi. Qual é a máxima homenagem que um país pode dar ao seu cidadão? Não é eleger o presidente da República. Qualquer um pode ser eleito presidente da República. Lá não. Lá eu vou pôr o dedo em cima de um cidadão e dizer: olha, presta atenção, você vai ser 1/11 das minhas liberdades, dos meus direitos. Ou seja, não há nada mais honroso do que uma pessoa ser escolhida para o Supremo. Sobre ela vai cair, sobre os 11 do Supremo, cai, na verdade, toda a estabilidade do sistema. É a maior honra. Por isso que quem vai para o Supremo não tem mais passado. Só tem futuro. Só tem futuro. Só tem futuro. E quando ele vai para lá, ele incorpora isso. Ele sabe que recebeu uma missão que é quase sagrada, em que ele tem... Qual é o maior desejo dele? É honrar os seus pares. Ou seja, qual é o maior desejo de um homem que está no Supremo? É que ele vá para as nuvens. Ou seja, que os seus votos sejam daqui 20 anos mencionados pelos
que estiverem no Supremo, dizendo, como disse o grande ministro. Sim. Ou seja, o homem do Supremo é imortal enquanto alguém lembrar dos seus votos. Dos seus votos. Esta coisa dá para o indivíduo uma independência e uma consciência de dever muito profundo. E é por isso que você ele é eleito através de um filtro. O Vox Populi elege o legislativo e o executivo. Aí já tem um filtro. Sim. Este filtro elege os ministros do Supremo. E é um escrutínio do executivo, depois ele passa pelo legislativo, pela sabatina no Senado. Então ele é sagrado ministro do Supremo. E por quê? Porque o Supremo é uma instituição que tem um poder gigantesco. Ela pode errar por último sem ser contestada. Pois é, professor. Então, o que me parece é o seguinte, mas o funcionamento desse sistema exige, na verdade, um mecanismo de controle da lei. Essa é a função do Ministério Público, que foi, na verdade, extremamente ampliada na Constituição de 88. É isso que eu gostaria de saber. Eu vou perguntar para o constituinte Delfim Neto sobre essa Constituição. Mas era porque, qual era o objetivo da Constituição? O objetivo da Constituição é construir uma sociedade civilizada, Jorge. Mas não havia um assodamento de tirar o tal entulho autoritário não, mas isso tudo é evidente, não. Agora você já está levantando uma questão diferente. A Constituição é um milagre. É um milagre. É um milagre. Porque ela foi produto do maior estelionato eleitoral que o Brasil já viveu, que foi o Plano Cruzado. Quando houve a eleição no Cruzado, o PMDB elegeu tudo. De ponta a ponta. De ponta a ponta. E eram as pessoas que tinham lutado, que tinham digamos, elas eram honestas e ingênuas. A honestidade junto com a ingenuidade produz coisas estupendas ou monstruosas. Mas a Constituição acabou sendo um negócio razoável. É muito longa, cheia de contradições, mas a concepção de uma sociedade civilizada está lá dentro. Que eu já repeti. É uma sociedade onde as liberdades individuais são absolutamente consagradas, onde o desejo de igualdade, de oportunidades emerge a cada instante e onde, na verdade, você tem instrumentos econômicos para produzir de maneira eficiente. O mercado, ele é simplesmente um instrumento. Ele é um instrumento que tem problemas, como eu disse. Por quê? Porque ele não funciona sem a propriedade privada. E a propriedade privada tem um viés de acumulação de riqueza que mata a igualdade. Sim. Então, você precisa de um sistema muito sofisticado em que se autocontrole. É por isso que os poderes, já com Montesquieu, que foi quem imaginou esse negócio, eles têm que ser autônomos, mas harmônicos. Quem produz isto no final, quem é o instituto que diz, olha, vem cá, rapaz, a tua caixinha é esta aqui, traz o livrinho aqui que eu vou te explicar. É o Supremo. Sim. Ou seja, a concepção da sociedade que está na Constituição de 88 é de uma sociedade civilizada, em que usa os mecanismos mais modernos possíveis para você atender esses objetivos. É por isso que eu digo que ela é um milagre, porque ela nasceu do caos. Não tinha na Constituinte, que eu me lembre,
nenhum constitucionalista notável, um jurisconsulto que a gente pudesse consultar. Tinham pessoas que tinham algum conhecimento daquilo, daquele outro. Agora, foi consciente a construção não só de um Supremo, como eu disse, sacralizado, e de um Ministério Público independente do fiscal da lei, que são partes dessa sociedade civilizada. Agora, professor, muitos criticam a Constituinte por exemplo, oferecer muitos direitos e ao Estado, esse Estado, muitos deveres. E o que mais se ouve é que quem vai pagar a conta? Mas aqui a gente precisa entender, de novo, que estava lá uma esquerda ignorante e generosa. O problema da esquerda é quando ela se recusa a entender a aritmética. Então, a conta de padeiro, professor. O que acontece? Ela imagina que com um grande desejo político, 2 mais 2 pode ser 6. É claro que a Constituição eram os tempos em que só se falava em direito, e nenhum dever. Os deveres vêm depois, sim, porque vem como consequências dos direitos que você quis. Mas eu ainda acho o seguinte, ela é longa, ela... Detalhista. Mas imagina o seguinte, a Constituição brasileira detalha o mecanismo de concessão de um órgão, de transferência de um órgão, de um fígado, de um morto para um vivo. Ou seja, ela é uma coisa enorme, são 300 páginas, não sei quantas. Mas nós não devemos, na minha opinião, olhar só para esses defeitos. Nós devemos olhar para a concepção filosófica de uma sociedade civilizada. Sim. É por isso que vale a pena você prosseguir com ela. Se você não está satisfeito, você muda, mas não viole a Constituição. Nesse ponto, Ulisses tinha toda a razão. Quer dizer, como nós devemos... A pior coisa que pode nos acontecer é, na verdade, por motivos principistas, fingir que a Constituição não existe. E você dizer, não, agora eu vou mudar, mudo a Constituição por uma decisão do Supremo. Isso não. Se precisa mudar uma Constituição, quem tem que mudar a Constituição é o Congresso, com as normas fixadas na própria Constituição. Se fala em fazer isso hoje, mudar a Constituição... Mas o que eu acho é que, por exemplo, para fazer uma eleição direta, é evidente que isso simplesmente, de novo, é um desejo até compreensível, mas inexequível. Pois é, professor, mas aí não está à vontade do povo? Segundo o Datafolha, né, as pessoas querem eleição direta. Eu vou pegar até os números aqui. Mas os números são... 81% pró-impeachment, 76% pela renúncia de Temer e 83% eleição direta. Isso é tapetão? Não, mas o que acontece é o seguinte, essa é uma impressão de quem não pensou. A Folha publicou um negócio fantástico sobre a reforma trabalhista. 71% são contra a reforma trabalhista. Por quê? Porque ela vai tirar direitos. Agora, quando você pergunta para o sujeito, qual é o direito que você vai perder? Eu não sei. Então, esses levantamentos dependem da qualidade da pergunta. Sim. O que eu acho é que a sociedade está angustiada. Ela sabe que este problema que nós estamos vivendo não tem uma saída ótima. Talvez você encontre a menos pior. A menos pior é a manutenção de Temer até o final do mandato provavelmente, dele? Se
ele conseguir reagrupar suas tropas e produzir as reformas, porque você vai para uma eleição mais organizada. Agora, nada garante que isso vai acontecer. Eu, de vez em quando, também... Por que o setor econômico, digamos, os mercados, estão tranquilos? Tranquilos não, eles estão gelados, de pavor, de que a eventual troca da equipe econômica. O quem vem lá, depois de Temer. Exatamente. Então, não, eles ficam imaginando, bom, não é possível que venha mudar essa equipe econômica. Não é possível acreditar que alguém que tome governo vai ficar com a mesma equipe econômica, porque é para desconhecer como funciona o poder. Então, o que me parece que é importante é o seguinte: enquanto você obedecer à Constituição, as instituições estão fortes, ela vai indicando o caminho. Pode não ser o melhor, como eu disse, mesmo porque não existe um caminho melhor para isso aqui. Existe um menos pior. E que pode chegar a isso, ou não, ou você vai para o caos. Sim. Mas, professor, quando o senhor ouve parte da juventude aí, aquela que fica na internet, nas redes sociais, atazanando a vida de todos, aí, inclusive de alguns políticos, mas alguns, inclusive, pedem a volta da ditadura, professor. Mas eu acho o seguinte, isso tudo é porque nós já fizemos tudo, Jorge. Nós já fomos o império, já fomos o segundo império, já fomos república 3 vezes, já tivemos 2 ditaduras, nós fizemos experiência de todas as formas. Então, nós já devíamos ter entendido o seguinte, como dizia o velho Churchill, a democracia é o pior de todos os sistemas, desde que você esqueça todos os outros. Ou seja, por que a democracia é o sistema? Porque ela sendo... você escolhe o poder incumbente em prazo certo, com eleições limpas. Ou seja, a democracia é o único sistema que funciona com tentativa e erro. Ela erra, corrige o seu erro, erra de novo, corrige o seu erro. Ou seja, ela tem dentro de si o instrumento para corrigir os seus erros. Nós já devíamos ter aprendido isto. O Brasil é um país... Há muita desconsideração com a história do Brasil. O Brasil já enfrentou crises do Arco da Velha. O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes, é a 6ª economia do mundo. O Brasil não é um fracasso. Por mais que alguns aqui no Brasil tentem dizer que é porque as pessoas não entendem. As pessoas, na verdade, não têm o conhecimento do mundo. Não tem nenhuma sociedade com 200 milhões de habitantes e que tenha uma democracia que funcione como a nossa. Basta ver o seguinte, em 8 horas você está apurado uma eleição sem que ninguém possa contestar. Nem na maior democracia do mundo que os Estados Unidos são capazes de fazer isso. Não, o que eu digo é o seguinte, há coisas muito importantes. E o Brasil, se você olhar, o Brasil é um país fantástico. Um menino de 14 anos, chegaram para ele e disseram, olha aqui, amanhã o senhor vai ter 18 anos. E o senhor vai se chamar Dom Pedro II e vai ser imperador do Brasil. O que foi que esse menino de 18 anos, com 14, disse no seu discurso de posse? Prometo controlar as despesas. De controle de despesa em controle de despesa, nós chegamos onde chegamos. Jorge, o Brasil já foi um país que cresceu 35 anos seguidos, a 6,5% por ano. Eu quero ouvir mais sobre isso, professor. Inclusive, vamos falar de reformas, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, patrimonial, reforma política, mas no próximo bloco do Memórias do Poder Legislativo, que volta em instantes.
Estamos de volta no Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com o ex-ministro da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, deputado constituinte, deputado federal por São Paulo, 5 mandatos consecutivos, professor Antônio Delfim Neto. Professor, no bloco anterior falávamos sobre as reformas, mas eu queria primeiro fazer um parêntese sobre a situação do Brasil hoje, que muita gente vê só a crise. E muitos setores estão rodando muito bem. A agricultura, por exemplo, o senhor foi ministro da Agricultura, a excelência da agricultura brasileira que está aí. O Brasil é o celeiro do mundo. E isso não é de hoje também, vem lá atrás, né? Não, mas é evidente, o Brasil tem vantagens comparativas enormes na agricultura. Recebeu também um apoio fantástico do governo. O grande progresso da agricultura se deve, na verdade, o Brasil foi o primeiro país a construir uma agricultura tropical. A gente esquece, era fácil copiar um torno. Trazia o torno da Alemanha e o Rommel fazia o dele aí melhor que o alemão. Agora, importar agricultura tropical não existia no mundo. Como foi possível? Tinha que ser feito aqui. Como foi possível isso? Foi feito através da Embrapa. A Embrapa? Através de todo um sistema. A Embrapa é uma coisa extraordinária, porque mostra como o Brasil é capaz de fazer algumas coisas. Quando se criou a Embrapa, nós criamos um núcleo de pesquisa de mais de 2.000 pessoas que foram estudar lá fora. Você criou uma base de conhecimento que, infelizmente, está envelhecendo. E não está sendo reposta? Sobre a preocupação? Tem muito mal reposta, porque a compreensão do papel da Embrapa, inclusive, diminuiu um pouco por causa dos problemas orçamentários. Sim. Mas isso que nós estamos vivendo é produto de um desenvolvimento tecnológico autóctone. Nós é que produzimos isso. A Embrapa ajudou a transformar aquilo que era o maior passivo brasileiro, que era o cerrado, no seu maior ativo. Sim. Então, ou seja, nós não somos um país qualquer. Nós temos dificuldades, como todos os países têm, mas o Brasil teve uma evolução. Você levantou o problema do café. Qual era o problema do café nos anos 47, 48, 50, 52, até 53, 54? Era que café era câmbio. 70% da exportação brasileira era café. Quando o café ia bem, o câmbio ia mal. Quando o câmbio ia mal, o café ia bem. Tá certo? Quando o café ia bem, matava toda a indústria. Quando o café ia mal, surgia de novo um problema da indústria. Sim. O Brasil reduziu... o café representava 70% da exportação. Hoje não representa 10%. Lá ele exportava 16 milhões de toneladas, hoje exporta 36 de sacos. Ou seja, você não reduziu a importância do café absoluta. Mas agregou valor também? É claro, você reduziu a importância relativa. Você criou outras riquezas, a soja, o milho, e assim por diante, e que foi diversificando a oferta. Sim. Agora, o senhor falou do passivo, que era o cerrado brasileiro, graças à Embrapa se tornou o ativo. Mas também se critica o avanço em áreas da Amazônia, quer dizer, como cumprir, por exemplo, aqui eu acho o Acordo de Paris e comendo as franjas da Amazônia. Não, você acha o seguinte, não há a menor dúvida de que você, hoje, basicamente, o desequilíbrio, digamos, da Terra foi produzido pelo ser humano. Então não adianta o Trump dizer que não. Essa é uma verdade hoje que é impossível desmentir. Quer dizer, a pegada humana produziu isso. Nós somos hoje 7,5 bilhões de pessoas no mundo. No mundo. Então, é claro que nós temos responsabilidade. Mas aqui também é preciso lembrar o seguinte, Jorge. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos estão produzindo mal no mundo há 300 anos.
E a gente está pagando a conta Não, hoje, né? não, nós também fazemos o nosso estrago. Não vamos, o que eu digo é o seguinte, é preciso equilíbrio. É preciso equilíbrio. Quem, na verdade, produziu mais mal, tem que pagar um pouco mais do que quem produziu menos mal. Agora, professor, como fica esse contraste? Produzindo 238 milhões de toneladas de grãos, mas ainda dependente de estradas horríveis. Quer dizer, Mas parece que o Brasil não faltou planejamento? Não, é claro que sim. Claro que sim. O Brasil chegou, como eu te disse, o Brasil cresceu 35 anos seguidos a 7,5%. E como foi possível? Vamos falar do milagre, pronto. Não é milagre, não. Milagre é feito sem causa. Aquilo tinha causas muito concretas, que era o trabalho dos brasileiros. Você tem. Outro dia eu estive em Mato Grosso e vi uma estrada que eu e o Andrés deixamos há 40 anos. Está igualzinha. Ou seja, nunca mais se fez um investimento em infraestrutura. Por quê? Porque se destruiu os mecanismos. Você tinha um imposto único sobre combustível e lubrificante que financiava os investimentos. Você tinha mecanismos de poupança forçada. Quando se construiu as hidrelétricas, você, na verdade, impôs ao consumidor um papel, que era uma debenture, que foi paga depois. Sim. Quer dizer, ninguém ficou devendo dívida, não. A debenture foi depois paga, devolvida para o consumidor. Você tinha... Nunca mais se construiu uma hidrelétrica de verdade. Você faz Belo Monte, sacrificou o reservatório, cujo custo era 20% do total, vai produzir metade do que devia produzir. Em determinados meses do ano. Então, agora, tudo isto também é produto do seguinte. O embate hoje, ele é muito duro. Digamos, os verdes são verdes de verdade. Quer dizer. Os índios, professor. Não, mas é que o sujeito realmente, ele tem ele defende aquelas ideias dele com todo o vigor e com... você tem que respeitar. Sim. Mas é preciso um pouco de bom senso. Sim. Tá Professor, certo? o senhor falou do nosso capitalismo e está na Constituição, que o fato que depende muito da propriedade privada. Mas onde está o espírito animal que vê esse desperdício dos grãos no caminho e não investe, por exemplo, no término da Norte-Sul, Não, ou mas de pelo estrada, contrário, o Arco Norte? O setor privado é o único que está tentando investir. Todo ferrogrão é um projeto privado. Ou seja, o Estado... Se deixar o capitalismo trabalhar, ele roda por si. O capitalismo tem, como todo regime, tem uma restrição física. Você não pode crescer desobedecendo às restrições físicas. Mas o capitalismo, ou melhor, essa forma de organização da sociedade é provavelmente a melhor que o homem já encontrou. Agora, ele precisa de um governo eficiente. Não existe nenhum mecanismo de economia de mercado que funcione sem um governo constitucionalmente controlado e capaz de controlar os mercados. Sim. Jorge, o mercado é uma construção do homem. O mercado é uma invenção do homem, uma descoberta do homem para coordenar a sua atividade econômica. Mas ele não é milagre, ele não funciona sozinho. Ele precisa realmente de um Estado forte para manter o seu funcionamento. Quando você investia, é muito simples. Quando o Brasil crescia nessa velocidade, a carga tributária era 25%. 25%. Hoje 25%. Hoje é 33%, 34%, pouco mais, pouco menos. Mas quanto você investia? 5%. Ou seja, você tirava 25% da sociedade e devolvia 5% em estrada, porto, hidrelétrica, estradas de ferro, estrada de rodagem. Hoje, você tira 35% e investe 2%. Hoje o investimento, Jorge, não cobre nem a depreciação do estoque. O Brasil está comendo o capital que ele produziu. Por quê?
Por quê? Eu pergunto para o senhor, professor. É muito simples. É que o crescimento econômico, ele é um fenômeno físico, mas termodinâmico. Você tem o capital, você tem o trabalho. O que é o capital? O capital é o trabalho vivo cristalizado num bem de produção. O homem aprendeu que se ele dedicar um pedaço do seu tempo para produzir um torno ou produzir uma roda de água, depois, durante muito tempo, aquela roda d'água aumenta a produtividade do trabalho vivo. Crescer significa aumentar a quantidade de bem de produção por trabalhador empregado, com capacidade para operá-lo. Logo, toda a sociedade, a velocidade de crescimento da sociedade depende da capacidade que ela tem de harmonizar o que ela vai despender como consumo e o que ela vai investir em bens de produção. O que nós fizemos? Nós estamos consumindo muito mais e, portanto, baixou o crescimento. Não precisa ser economista, não precisa ser um físico quântico para saber do que se trata. Baixou a produtividade da economia brasileira porque baixou a quantidade e a qualidade de capital posto à disposição de cada brasileiro. Então, e achou por quê? Porque houve um erro de política. Então, você não pode distribuir o que você não produziu. Eu tenho que perguntar para o senhor, professor, porque quando o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, o senhor experimentou esse crescimento chinês, vamos dizer assim, de 6%, de 7%, até demais, de 11%. 14%. 14% chegamos a rodar. E todos querem hoje a chave do desenvolvimento. Aliás, eu vejo aqui, quando se fala do desenvolvimento, todos querem o desenvolvimento, mas ele é doloroso, né? O senhor falou isso em 72. A gente quer o desenvolvimento, mas não quer as dores, não quer essas mudanças, essa guerra. Esse foi um discurso, em 72, quando realmente as classes produtoras se queixavam, tá certo? De que faltava coisa. Porque queriam crescer ainda mais do que estavam crescendo. O que é natural. Então, o que me parece é o seguinte, é que o desânimo que o Brasil está enfrentando não é razoável. O Brasil, não, como eu disse, o Brasil não é, o Brasil produziu coisas muito razoáveis. Nós estamos numa situação difícil hoje, por motivos óbvios. E o principal deles nós estamos vivendo. Quando você... eu fico muito preocupado quando você atribui aos nossos problemas as causas falsas. Nossos problemas não foram produzidos pela Lava Jato. A Lava Jato simplesmente tirou a tampa para mostrar um problema que estava cozinhando na panela lá, sim, entre o governo e um setor privado que se comportou mal. Então, me parece o seguinte, ela vai restar, ela vai continuar, o Ministério Público vai se aperfeiçoar. Esse é todo um processo de aperfeiçoamento institucional que está em marcha. O Brasil não vai morrer, o Brasil não, como eu disse aí, o Brasil não cabe no precipício. Não cabe no precipício, né? É muito maior, né? É maior que o muito maior. Professor, ainda sobre a questão da Lava Jato, dos empresários, o senhor também disse que nunca viu, né? Um capitão de indústria aí, 2 anos preso. Mas também se fala que o Brasil produz muito ainda, mas falta produtividade para esse trabalhador aí. Vamos entender um pouco o que está acontecendo, porque se o governo não tem recurso para investir, é porque ela está pagando a dívida, os rentistas. Explica para a gente melhor isso, a coisa, vamos dizer por aí, esse é um negócio muito interessante. Quando o ingênuo diz, tem uma solução simples, não paga a dívida. Quem é o credor da dívida? Se você perguntar para o ingênuo, diz, são os bancos, são as pessoas de alta renda. Não, é ele. É ele. É com o dinheiro dele depositado no banco que o banco compra a dívida.
Quando o sujeito diz, não paga a dívida, está dizendo, não pague o meu, não me devolva o depósito que eu tenho no banco. Pronto. Tá certo? Aí vem uma crise sistêmica e quebra. Mas o que eu digo é o seguinte, isso mostra como as soluções simples são, em geral, erradas. Por que a taxa de juros no Brasil é dessa altura? Porque realmente o governo consome o grosso da poupança nacional. Porque gasta mal, gasta errado, é perdulário. E é muito simples. Onde é que está o excesso de gasto hoje? O excesso de gasto está na elite extrativista. O senhor falou isso aqui na Folha. Concentrada no alto escalão do governo federal. Essa é que é a verdade. A quem atinge a reforma não é o trabalhador, não é quem ganha 10 salários mínimos, 5 salários mínimos. Não. É aquele que não tem, que foi posto acima da sociedade. Hoje teve uma crise em 3 anos. Não tem um sujeito desse estamento que tenha tido uma redução de salário. Não tem nenhum deles que tenha sofrido a menor restrição. Por quê? Porque eles estão acima da sociedade. Isso é a defesa que deve ser feita da reforma, da necessidade da reforma trabalhista, inclusive a paridade. Tudo é lógico. O que acontece é o seguinte, é que a sociedade brasileira, o trabalhador, ele ainda não entendeu que quem paga esses direitos mal adquiridos é ele. Todo o combate à reforma, inclusive o trabalhador, coitado, é usado como instrumento. Porque ele não vai ser atingido em nada. Aqui se fez também uma união do capitalismo com o sindicato, professor. Explica melhor para nós um pouco melhor. O que eu acho é o seguinte, o sindicato é a coisa mais importante que existe. O sindicato sério. Porque é o sindicato, que eu disse, que é o instrumento para construir a paridade de poder. O que você descobriu agora com essas delações premiadas? Você descobriu o seguinte, o sindicato que tem unicidade geográfica e tem o imposto, não precisa trabalhar para o trabalhador. Ele trabalha para ele mesmo. Sim. O que é que nós descobrimos? Aquilo que tudo desconfiava. Que eles negociam os direitos do trabalhador com o capital. Está lá, tem 2 ou 3 depoimentos direto. Não, nós compramos sim. O sindicato levou uma grana e resolveu esse problema para nós. Ou seja, a estrutura sindical que existia no Brasil quando chegaram aqui os anarquistas italianos foi destruída na CLT. Porque o Getúlio queria era controlar essa gente e controlou. O senhor é filho de italiano e nascido no dia do trabalho, 1º de maio, professor. Exato. Eu sou neto de italianos. Neto de italiano? Neto de italiano. Meus 4 avós eram italianos. Né? Mas eles é que fizeram um sindicato decente, basta ver, nos anos 20, até ser destruído pela CLT, onde você transformou o sindicato num instrumento do governo. Ele estava totalmente descolado. Por exemplo, na greve aqui em São Paulo, 1917, essa que fez 100 anos agora. Quem fez? Foram os anarquistas. Os anarquistas. Eram os gráficos, sapateiros. eram os sapateiros, eram os alfaiates. Então, ou seja, essa organização consciente de que é realmente a construtora da paridade de poder com relação ao capital, é que foi destruída pela CLT. Sim. Ou melhor, foi domesticada. Ela deixou de existir. Bom, Fernando Henrique disse que ia enterrar o legado de Vargas e pelo jeito não conseguiu e agora se tenta uma nova reforma trabalhista. Será que essa passa, professor? Eu acho que essa tem uma boa chance de passar, mas a unicidade não vai. A unicidade está na Constituição. Sim. Precisa de uma reforma constitucional. O imposto, eu acho que... Mas já estou vendo que há certas tentativas de fazer concessões, como tudo no Brasil.
na hora do vamos ver, divide por N. E faz N tender para o infinito. Bom, aí não dá, né, professor? Reforma da Previdência, a seu ver. A questão da paridade também, do funcionário público que tem ainda o integral e o do setor privado que tem um teto e para chegar nesse teto tem que trabalhar aí 35 anos no mínimo de contribuição. Mas todos esses argumentos precisaria trabalhar até morrer, isso é uma idiotice enorme. Quando hoje, no Brasil todo, a idade média, quem se aposenta com 65 anos, o resíduo da idade é 15, 16 anos. O Brasil é outra coisa. O Brasil, a vida média do brasileiro cresceu enormemente. 76 anos em média já. Só se o brasileiro fosse muito burro. Ele quer viver mais para sofrer mais. Não, ele quer viver mais porque ele está vivendo melhor. Essa que é a verdade. O que acontece é o seguinte, é que o sistema é insustentável, Jorge. Não adianta. Ele é generoso demais. Você não pode se aposentar com salário integral. Não é possível em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos é com 50%. Na Europa toda é com 60%, 55%. Então, não tem como. Aí é uma questão de produtividade. Sim. Aliás, explica pra gente isso, professor, porque eu acho que as pessoas não entendem. Querem salário maior todo ano, reivindicam a reposição da inflação, mas eles não veem essa questão da produção, mas eu acho da produtividade. Que a reposição da inflação é o mínimo que você pode dar. Ou seja, tem que ter uma lógica distributiva razoável, porque você tem que ter igualdade de oportunidades. Então, o que você não pode é o que nós estamos fazendo. Nós estamos gastando o grosso da receita com velhos e esquecendo a juventude que tem que ser educada. É disso que se trata, não é nada mais do que isso. Para o nível de pessoas com mais de 65 anos, o Brasil tem o dobro do custo da aposentadoria. Não pode. É porque ela é muito generosa. Ela pode ser feita, digamos, no período do Lula, o Brasil teve uma vantagem muito grande, que foi um ganho de relações de troca. O que é isso? Uma tonelada de exportação comprava uma tonelada de importação. Depois de 4 anos do Lula, a mesma tonelada de exportação comprava 1.400 quilos de importação. Você estava ganhando de presente do mundo 400 quilos por tonelada que você importava. 40%. O Lula distribuiu isso. A ideia do Lula não foi equivocada. Como ele foi capaz, professor, só para entender? Porque ele, por exemplo, criou um Bolsa Família e aumentou o salário mínimo, fez correção real. Exatamente. É isso? Tudo, exato. Agora, só que acontece o seguinte, você não pode fazer isso com receita que não é permanente. Porque em algum momento acabou. As relações de troca não cresceram, não tem como distribuir. Então, o que acontece? Também é preciso ter um julgamento um pouco mais objetivo. Não foi um equívoco. Ele aproveitou uma oportunidade para melhorar um pouco a distribuição da renda. Isso não é um mal definitivo. O erro foi continuar a política depois. Sim. Então, mas de qualquer forma, o que eu penso é o seguinte, é que a coisa, para encurtar, a coisa é um pouquinho mais complicada do que parece. E quando você tem solução simples para questão complicada, pode ter certo que está errada. Professor, colocar teto em gastos públicos, modular a inflação para 4%, como meta, né, em 2020, isso é factível, professor, ou é o jogo para discurso? O que eu acho é o seguinte, eu não via nenhuma razão para isso. Tem duas coisinhas aí que eu estou chamando de chantilly. Uma é essa aí, daqui em 2020 nós vamos estar com inflação de 4%, talvez, tudo bem. Não é uma coisa importante, você está dando importância para o chantilly.
tá certo? Outra coisa é o seguinte, agora nós estamos sendo, quem sabe vamos participar da OCDE, ou seja, vamos nos amarrar nossas mãos para não poder fazer mais controle de capital. O que é um equívoco. Então, esse chantilly não tem a menor importância para o que está acontecendo. O importante para o que está acontecendo é o que disse o ministro do Planejamento. A situação fiscal é gravíssima. Teve uma quebra estrutural entre a receita e o PIB. Tanto é verdade que o governo não está conseguindo estimar a receita. Ele sempre superestima a receita, ou seja, subestima o déficit. Tanto que agora está obrigado, provavelmente vai ter que fazer um aumento de imposto. Isso é factível? É Eu acho que a CID é muito boa. A CID? A CID é perfeita. Inclusive a CID é o único imposto que aumenta o PIB. Com a CID você aumenta a produção de etanol, reduz a produção de açúcar, portanto aumenta a receita de açúcar, resolve a situação de 80 usinas que estão paralisadas, já algumas falidas. Sim. Recolhe, na verdade, quando eu olho para esse programa de biocombustível, é que você vê como a coisa é complicada. O governo enganou essa gente. O governo fez um programa jurando que ia manter o estímulo ao biocombustível. Quando baixou o preço do petróleo, jogou eles fora. Eu dou risada quando ele diz, o delator tem direitos, porque o governo tomou compromisso com ele. E o cara que investiu tudo o que tinha... Para produzir mamona, professor, por exemplo, lá para fazer o biodiesel e essa gente, como é que faz? Por isso que eu digo, Jorge, essas decisões principistas do Supremo vão acabar produzindo confusão. Não podemos ignorar esse fato. Pega um caso de reforma monetária. Estou tranquilo, veio o governo, ele produziu a inflação. Um dia chega o seguinte e pega meu negócio todo e diz, isso aqui é tudo meu agora. Quer dizer, ele enganou a minha confiança. Como é que eu decido isso? Pois é. No caso, se eu decidir a favor da sociedade, eu quebro o Estado. As saídas para o Brasil. Professor, eu quero ouvir mais. Posso fazer mais um intervalo breve? Pode. A gente chama um intervalo. Este é o Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com o professor Delfim Neto. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com o professor Antônio Delfim Neto, uma conversa deliciosa aqui falando de conjuntura, mas eu também quero falar de perspectivas futuras, professor. Esse mal-estar que vivenciamos hoje no Brasil é fruto até do desconhecimento. Se as pessoas olhassem outros países, não precisa ir muito longe, olha a Venezuela aqui do lado e outros países que estão patinando na economia, a gente só vê a alegria dos outros, né? Os tropeços a gente passa por cima. Mas eu acho o seguinte, o Brasil está numa situação delicada. A situação fiscal brasileira é muito delicada. É muito delicada. De forma que o programa que o Temer apresentou era bastante razoável. Conseguiu aprovar algumas coisas, não sei se vai conseguir continuar aprovando ou não. Uma coisa é segura, não há nenhuma forma de você voltar a um crescimento robusto, inclusivo, sem pôr ordem nas finanças. O equilíbrio fiscal é o pai e a mãe de todos os equilíbrios. Então, não existe política monetária independente da política fiscal. Elas são irmãs gêmeas, elas têm que estar coordenadas. Então, o Brasil está numa situação delicada? Está. Mas claro que tem saída. E quais são as saídas? Nós estamos usando muito recurso sem produtividade. Mais ainda, quando eu
transfiro aumento de produtividade no setor privado para o aposentado, eu estou tornando a solução impossível. Porque uma das soluções era aumentar a produtividade do setor privado para poder sustentar o setor de aposentados. Agora, quando eu aumentar a produtividade deste que está trabalhando e deste que não está trabalhando a mesma produtividade, não vou sair do buraco. Então, é preciso convencer a sociedade de que nós estamos com um processo de previdência e assistência muito generosos para o nível de renda que nós temos. Agora, essa é uma escolha política, não é, professor? É lógico. Essa é uma escolha política. Mas aí que nós temos que dizer o seguinte para o sujeito. Você não pode, ao mesmo tempo, querer distribuir e crescer. Para distribuir e crescer, você precisa ter uma harmonia entre o consumo e o investimento. Ah, professor, os críticos vão falar, lá vem o Delfim outra vez falar em primeiro crescer o bolo para depois distribuir. Porque eles nunca conseguiram entender isso. Esse negócio é uma invenção. O bolo não pode crescer sem, ao mesmo tempo, ser consumido. Ou consumido como consumo, ou investido. Só numa sociedade autoritária é que isso poderia acontecer. Não numa sociedade como a nossa. O que eu digo é o seguinte, você quer crescer 5% ao ano? Quero. Então você tem que investir 30% do PIB. 30% do PIB? É, por aí. 27, 28, por aí. Ah, mas se eu tiver que investir 30% do PIB, eu só posso consumir 70%. Ah, não, eu quero consumir mais. Então não pode crescer. Tem que mostrar o seguinte, que há uma restrição física. Mas a gente não vinha num crescimento de muitos anos? Professor, no passado crescendo. Tinha o tal do voo de galinha, não era isso? Que crescia, o stop and go, e a gente vivenciou aí durante depois... anos, mas isso foi só depois de 84. Antes de 84 não tinha nada disso. Foi quando começamos a usar a taxa de câmbio para controlar a inflação, que destruiu a indústria nacional. A indústria nacional, no final dos anos 70, isso é reconhecido pelo Banco Mundial, era a indústria mais sofisticada dos países emergentes. Ela foi destruída por 40 anos de uma política que nos levou de volta. O que nós somos hoje? Nós somos uma colônia. Essa é que é a verdade. Puxada pelo nariz pela China. É isto. O Brasil hoje é um grande fornecedor de matéria-prima e alimentos, que é ótimo. Sim. É muito bom, nós temos produtividade, mas nenhum país de 200 milhões de habitantes pode sobreviver exportando matéria-prima. Pois é, professor, para entender isso, como é que a gente exporta, como eu falei, 16 milhões de sacas de café, e a Itália produz o café expresso, o café gourmet, e ganha muito dinheiro com isso. A Alemanha. Por que a gente não agrega valor ao nosso café? O Brasil começou. Não, foi uma guerra, é que a gente já esqueceu. Nós fizemos uma guerra com os Estados Unidos para poder instalar uma indústria de café solúvel no Brasil. Porque eles faziam restrições. Então, essa ideia, o mundo não é composto de ilhas. As pessoas ingênuas dizem o seguinte, não, o mundo é um arquipélago, são várias ilhas que se admiram, que gostam uma das outras, que são altruístas. Não, o mundo é um arquipélago de animais. O homem é o único animal que massacra o outro da sua espécie sem nenhuma razão objetiva. Ninguém, não tem nenhuma outra espécie que massacre a espécie. Tá certo? O homem consegue essa proeza. O homem arranca coração no presídio. Quer dizer, então, são ilhas que se olham com desconfiança. Então, o mundo é isso aí, o mundo é uma coisa brutal. Professor, vamos falar das coisas boas do Brasil. A gente já está encerrando a nossa conversa, mas, por exemplo, o nosso pré-sal, professor, não é admirável ter... Mas o pré-sal é formidável. Mas qual é o problema com o pré-sal? Nenhum. Nós cometemos um erro... Nós cometemos um erro muito antes.
Em 72, o Giscard d'Estaing, que era o ministro da Fazenda da França, me disse em Roma, ele gostava muito do Brasil, Delfim, vocês têm que se preparar, porque os árabes vão fazer um cartel e o petróleo vai a $6 o barril. Nós pagávamos $1 o barril. Em 72, um barril de petróleo valia menos que uma Perrier. Bom, quando vim para o Brasil, fizemos uma reunião do conselho, e o presidente Geisel se recusou a fazer acordo de exploração. Depois ele teve que fazer quando estava no governo. Perdemos a oportunidade. O pré-sal é uma descoberta maravilhosa, fantástica. Se não tivéssemos imposto tantas condições como impusemos, teríamos tirado com muito mais eficiência. Teríamos saído da crise muito mais depressa. Jorge, o Brasil foi o país que saiu da crise de 1980. O primeiro país a sair da crise. Em 1984, o Brasil tinha resolvido o seu problema de balanço de pagamentos. Só negociou a dívida em 94. Foi o grande ministro Malan que negociou. Por quê? Porque no governo Sarney, o ministro Funaro decretou o default. Quer dizer... O calote, vamos falar para É isso aí. Mas então o que acontece? O Brasil, ele paga pelos seus equívocos. O pré-sal é formidável. Só que o que aconteceu com o pré-sal? As pessoas venderam o royalty antecipadamente. Quer dizer, veja qual é o município do Rio que foi beneficiado. Faliram todos. Sim, Macaé. Faliu tudo, faliu o Rio. Faliu. Ou seja, é um bando de irresponsáveis. Gastaram antes de tirar o petróleo lá das profundezas. É isso aí. Que coisa, hein, professor? Não, mas o que acontece? E foi o que aconteceu também agora com os aumentos de empréstimo para municípios e estados. Eles pediam um aumento para investir. Não, era para pagar pessoal. Então, é disso aí que não se roda, trata. né, professor? Não roda, não tem, né? Isso não tem. A questão do nosso etanol, o etanol brasileiro, combustível verde... Não, o etanol brasileiro é um caso típico em que o governo induziu o setor privado ao erro. O governo fez uma festa para ampliar a produção de etanol, deu crédito, fez tudo o que era preciso. Quando caiu o preço do petróleo, largou o pessoal na rua e nunca mais deu as costas para eles. Mas não seria questão de perseverar, professor? Porque a idade Claro, da pedra... por isso que eu estou dizendo, aumenta agora a CID Sim. e ajuda a recuperar esse setor. Esse setor é o único em que um aumento de imposto produz um aumento de produto. E pode servir também para uma grande plataforma mundial para melhorar as matrizes? A idade da pedra não acabou por falta de pedra. A do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo, professor. O petróleo hoje, ele provavelmente vai ficar onde está, em 44, 45 dólares por um bom período. O problema do etanol é que ele você não pode pôr no preço dele os benefícios Sim. que ele produz, que são benefícios sociais. Transversalmente ambientais também. E ambientais. É por isso que ele precisa de um imposto para nivelá-lo com a gasolina. Sim. E, na minha opinião, nós já devíamos ter feito isso há mais de um ano. A CID, para fazer a caixa. CID, é lógico. Que é maleável. É uma maleável. Professor, falamos aí de etanol, de pré-sal, mas a questão do Brasil como caráter estratégico para o mundo. É o país do futuro? Até quando a gente vai ouvir isso, hein, professor? Não, o que eu acho que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país que é. O Brasil que tem futuro, eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque, inclusive, ele vai corrigindo os seus erros. Sim. O Brasil é um país, se você olhar, de 210 milhões de habitantes, e é o 6º país do mundo. O Brasil não é um paísinho qualquer, ainda que a renda per capita seja baixa.
Mas como a política pode capturar os anseios populares e traduzi-los em política pública, em orçamento, professor? O que eu acho estou até provocando para que a gente chame os novos atores. Isso, na verdade, precisa de uma liderança. Se a liderança diz para o sujeito que a mágica é verdadeira, não vão virar todos pobres mágicos. É disso. Tem que ter alguém como Schröder na Alemanha que diz, olha, não vote em mim. Que se você votar em mim, eu vou fazer isto. E faz mesmo. Tá certo? Como o alemão é burro, votou nele. Ele fez. E olha que está a Alemanha. Pois é, como que está a Alemanha? Agora, aqui o que acontece? Sim. Aqui, infelizmente, nós não temos hoje nenhuma liderança realmente sólida. E como vamos chegar a 2018? De novo, é por tentativa e erro. Vamos errar de novo? Não tem importância. Daqui 4 anos acerta. Então o eleito vai repetir os erros que esses estão cometendo? Eu espero que não. Não há nenhuma necessidade. Não há nenhuma necessidade. Mas uma coisa é segura. Se quem for eleito não entender que existem limitações físicas para o desenvolvimento econômico, nós vamos continuar como estamos. Numa situação de desequilíbrio. Professor, no alto dos seus 89 anos, completos em 1º de maio, no Dia do Trabalhador, o que o senhor fala do futuro do Brasil para essa juventude? Agora eu estou instando a juventude também, essa que está no sofá, mas essa que quer fazer política, mas não sai do sofá. Mas eu acho professor. Que é muito boa, que ela vai aprender. Essa gente tem que aprender. A primeira coisa que tem que aprender é a regra de 3. Primeira, né? Dos manuais. A primeira coisa que tem que aprender é a regra de 3. É saber o seguinte, que existem restrições físicas expressas nas identidades da contabilidade nacional que não são violáveis. Se você tentar violar, você ou produz inflação ou produz déficit em contas correntes. Esse é um fato físico. Não adianta imaginar que aparece um gaiato que diz, eu vou fazer diferente. Nós já devíamos ter aprendido. É se olhar. Tem 20 países no mundo de sucesso. Olhem os 20 e copia. Pronto. Está aí a fórmula. Professor, o que faltou dizer, suas considerações finais? Nada, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu. Fico muito feliz de ter conversado com você sobre os nossos problemas. E vou te dizer uma coisa. Eu, de fato, sou um otimista, porque eu sempre digo, eu já estou rodando 90. Um velho de 90 pessimista tem que ser muito imbecil. Professor, muito obrigado por sua entrevista. Obrigado, Jorge. Foi um prazer conversar com o senhor. O Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Até a próxima oportunidade.